chegamos ao terceiro episódio e hoje o pilar vai ser espiritual. Trouxemos uma pessoa de referência aqui, o pastor Renan. Se bem que o podcast, pra mim o podcast já começou a ter uns 30 minutos, tá? Que eu tô aprendendo aqui. Camila é referência no assunto, tem o pastor Renan, não sou muito referência hoje nesse pilar. Mas, Renan, faça o favor de apresentar aí um pouquinho quem é o Renan, a história dele. Muito obrigado pelo convite, obrigado por vocês terem me chamado. Meu nome é Renan, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não fui a vida inteira pastor, né? Hoje eu sou pastor aqui em Santa Catarina, mas sou natural de Curitiba, no Paraná, morei muitos anos no interior do Paraná também. Eu trabalhava na área financeira, era analista financeiro, larguei tudo, fui cursar teologia em São Paulo, no interior de São Paulo, uma universidade que se chamou NASP, bem conhecida aí na internet e tudo mais por causa do Dr. Rodrigo Silva, que sempre está nos podcasts e tudo mais. Então fui estudar lá, depois fui trabalhar em Cuiabá, no Mato Grosso, e depois vim para Santa Catarina. Estou aqui há 5 anos, então, em Santa Catarina. Os 5 anos como pastor aqui? Como pastor aqui em Santa Catarina, exatamente. Legal. Então, Jonathan, até convidei o Renan, porque o Renan, eu conheço ele lá quando ele fala interior, é da minha cidade, lá de Castro, né? Exatamente. E a gente já se conhecia de lá. E como você falou, ele é referência, assim. Eu assisti uma semana jovem dele aqui, maravilhosa, assim, que ele veio falando da vida de Paulo, assim, para mim fez muito sentido, né? E como a gente teve a ideia do podcast trabalhar a tríade ali do espiritual, do mental e do físico, eu tenho plena ciência, assim, que ele vai falar bastante e vai ensinar muito pra gente aqui hoje sobre o pilar espiritual. Renan, eu queria que você iniciasse, como o Jonathan falou, a gente já estava conversando um pouquinho sobre, né? Mas eu queria que você explicasse um pouco, falasse um pouco sobre a espiritualidade nos dias atuais, né? Primeiro, o que é ter uma vida espiritual ativa, a necessidade, a importância disso, para que as pessoas entendam, né? Então, olha só, a espiritualidade é uma coisa muito ampla. Ela não é uma caixa fechada, né? Então, as pessoas entendem espiritualidade de várias formas. Quando a gente vai, por exemplo, para pesquisas que a gente tem hoje, tem um documentário bem interessante da Netflix, por exemplo, Como Viver Até os 100 Anos. É um documentário que pesquisa locais onde as pessoas vivem mais tempo. E há uma coisa comum entre essas comunidades espalhadas pelo mundo, que é a espiritualidade. Traz um bem-estar social melhor, uma saúde melhor, então ela acaba fazendo a diferença na vida das pessoas. Mas a espiritualidade, basicamente, se a gente for ver o conceito geral, é estar em contato com Deus, né? Ou com, como as pessoas vão falar assim, algo espiritual maior e depender disso. Hoje em dia, há uma pluralidade muito grande de espiritualidade e a gente vai na linha da Bíblia, né? Então, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Então, há uma certa, assim, por causa dessa pluralidade, essa diversidade, há uma certa confusão. Até mesmo para as pessoas, porque acaba confundindo. Tem tanta coisa, né? No Brasil, a gente tem mais de 30 mil religiões. Então, você imagina, é fácil de você se confundir, de você, então, qual é o caminho, né? Qual direção seguir. Então, a gente busca os princípios e a base na palavra de Deus para direcionar, né? Então, há uma diversidade muito grande, mas existem princípios que a gente pode se basear e criar raízes ali para ter uma espiritualidade mais forte e encontrar esse bem-estar social, familiar, financeiro, também pelo caminho da espiritualidade. É até interessante essa fala que o Renan fez ali, isso falando dentro do cristianismo, né? A gente tem mais de 30, acho que é 40 e poucas mil religiões dentro do cristianismo. E isso confunde muito, né? Eu acho que é muito unir a vontade do ser humano com a vontade de Deus, esse surgimento. Tipo, eu não concordo com isso, então eu acabo iniciando uma nova igreja. Mas não é isso que a gente vai falar propriamente dito, a gente veio para falar da questão espiritual e do quão bom isso é. Até lembrando também de uma fala dele aqui, tem uma comunidade, que é no Canadá, agora eu não me lembro, eu sou péssima de geografia, tá? Que é aquela comunidade que a maioria das pessoas, elas são adventistas, inclusive. Estados Unidos, em Loma Linda. Exato. Loma Linda, nos Estados Unidos. E elas olha pra você ter noção, Jonathan, o que é comum nelas lá é que elas são mais espirituais, ou seja, elas têm mais comunhão com Deus. Só que elas também seguem o que está escrito na Bíblia. E elas trazem esse segmento da Bíblia, como o Renan falou, principalmente para a área da saúde, porque elas se alimentam de forma diferente. Elas fazem atividade física, basicamente aqueles 8 remédios de Deus que é bíblico. Sim.
E as pessoas chegam a 100 e poucos anos lá. Inclusive, os velhinhos, eu vi, os idosos, né? Eles têm o grupo de corrida deles, eles correm mais do que nós, que somos jovens, né? É impressionante. Assim, esse documentário, ele trata bem isso, né? Então ele vai assim, analisa a vida das pessoas, aquele grupo. Então é chamado de Zona Azul. O que é uma Zona Azul? É um lugar que você chega lá, de repente, na cidade e tem 10, 15 pessoas que viveram mais de 100 anos. Opa, tem alguma coisa em comum aqui que é diferente, né? Diferente dos outros lugares, porque não é comum. Nos Estados Unidos, por exemplo, a média de expectativa de vida dos caras é 20 anos a mais do que o resto da população. Então tem algo ali diferente. E Loma Linda, ela é uma comunidade que nasceu e cresceu nos Estados Unidos por conta dessa questão de saúde também física. Então ali foram criados os institutos de saúde, né? Hospitais, a faculdade que direciona baseado na igreja. Então essas pessoas começaram a colocar esses princípios bíblicos em prática. Qual a alimentação que a Bíblia orienta? Então vamos seguir. Qual é o período de descanso que a Bíblia orienta? Então vamos seguir. E começaram a colocar isso em prática. O resultado disso ao longo dos anos, né? Hoje a pesquisa é feita, tem uma zona azul ali, ou seja, gigantesca de centenários. Muita gente com mais de 100 anos. E o que é diferente lá é que é muita gente com mais de 100 anos ativo. Bem, né, de saúde. Então, assim, você vai ver o documentário assim, você fica impressionado. Assim, o pessoal ali, os idosos, jogando tênis de mesa, nadando, correndo, jogando tênis. E aí os caras falam assim, não é só viver até os 100 anos, é viver bem até os 100 anos. Então, E eles começam a fazer a pesquisa, analisar a vida das pessoas, a rotina e tal. E aí eles colocam alguns pilares, né? Eles percebem ali que o primeiro pilar deles é a confiança em Deus. Eles falam o tempo inteiro da confiança. O tempo inteiro disso. Então, assim, a tranquilidade, a paz de saber que mesmo diante dos desafios, problemas, Deus está no controle de todas as coisas. Então, isso é uma coisa em comum. É a paz que excede todo o entendimento que a Bíblia fala, Exato. O segundo pilar é o descanso. Então, ter uma rotina semanal bíblica que aplica o descanso. Não trabalhar, não pensar na correria, não pensar nos desafios, nos problemas, ter aquele dia break total. Exato. Família, Deus e tal, parar. E o terceiro deles é a questão da alimentação, estilo de vida, na verdade, saudável. Porque não é só alimentação. Atividade física. Exercício físico, alimentação equilibrada, quantidade o mais de natural água possível. Água, ter todo dia assim, um cuidado com luz solar, ar puro, estar no meio da natureza e tal. Eles colocam, cara, esses 3 pilares fazem eles estarem muito acima assim, dos demais. E a base é a espiritualidade, que é a Bíblia. Então é muito interessante isso. Essa comunidade é de uma religião específica? Como que é? Não, ela é uma cidade enorme hoje. Loma Linda é uma cidade bem desenvolvida. Mas ela surgiu por conta que a igreja foi para lá para criar institutos lá. Então foi o primeiro instituto que levou o Instituto de Saúde para lá, levou uma universidade que trabalha medicina lá. Então a comunidade foi crescendo em torno dessas instituições, né? Colégios e tudo mais de igreja. Mas hoje acabou se alastrando ali, então sendo uma cidade bem grande, bem desenvolvida, uma cidade normal. Mas tem ali essa comunidade que vive em torno dessas instituições, colégio, faculdade, clínicas, hospital e tal, e que vive esses princípios e dessa diferença gigante. Inclusive eu vi as entrevistas, como o Renan falou ali, eu vi com uma idosa, acho que tinha 97 anos, ela estava fazendo a renovação da habilitação dela. Aí perguntaram para ela assim, mas por que você precisa de uma habilitação? Mas como que eu vou ir pra academia? Quem que vai me levar pra academia? Entendeu? Então, tipo, eles são totalmente diferentes. E eles são, os idosos parecem jovens na fala, na postura, entendeu? Não, você não diz, aparece ali um senhor, eu lembro assim, um dos senhores que aparece ali, você olha pra ele assim e fala, 60, né? 60, no máximo, assim, 65 anos. Daí, quantos anos o senhor tem? Tenho 97 anos. Daí você fica, como assim, cara? 93, 89. Tinha um de 103 também, né? E eles, assim, pele bonita, aspecto saudável, entendeu? Porque uma coisa é chegar a 100 anos, mas o cara tá ali pendurado, né? Ele tá ali, assim, postura, né? Aparece uns ali correndo, na postura nadando e tal. Então, faz diferença.
Tem o grupo de corrida lá, uma das coisas, a corrida, eu lembro que era bastante batido na tecla. Aí tinha os jovens, parece que os jovens saíam antes, aí depois logo na sequência tinha os adultos, assim, da nossa idade mais ou menos, depois tinha os idosos. Todo mundo saía pra correr. Pelotão deles Era ali, um né? pelotão, e todo mundo saía. Tipo, então, a gente vê assim, só que quando conversava com eles, claro, igual ele falou, todas essas outras questões, mas todos eles batiam na confiança, no temor a Deus, no amor a Deus, que era a principal referência ali. Então, veja como o pilar espiritual, ele é importante, né? E o quanto ele muda o nosso comportamento. Porque se você for ver, ele muda, que é bíblico, na verdade. Porque quando a gente entende sobre Deus, né, Renan? O Renan pode me ajudar nisso. Deus é o nosso criador, o nosso mantenedor, o nosso redentor. Então ele sabe o que é bom para a humanidade. Porque foi ele que nos criou. Quem que criou a máquina perfeita? Foi Deus. Então ele sabe o que é bom para você comer, o que é bom para você beber, como você deve descansar. Ele sabe também como você deve... Tipo, o Renan falou de finanças. A gente tem princípios bíblicos financeiros na Bíblia totalmente. Não era para o Brasil estar na situação, hoje nós temos famílias endividadas, se seguisse o que é Bíblia, né? Então, assim, é muito interessante isso, porque o que eu vejo da questão espiritual e a gente levar para outros aspectos da vida, né? Financeiro, social e tudo mais. É a perspectiva, ou seja, a visão, né? Tecnicamente falando, a gente fala a cosmovisão, que ou seja, é a visão de mundo, né? Como você vê o mundo, baseado do aspecto da perspectiva espiritual. Então, por exemplo, a pessoa que ela tem uma boa espiritualidade, ela encara, por exemplo, os problemas de uma forma diferente. Então, eu lembro, por exemplo, assim, de uma discussão famosa, né, que tem. Então, vamos colocar aqui, eu não lembro o nome das pessoas, mas genericamente. Você tem uma pessoa com espiritualidade e uma pessoa sem espiritualidade. Ok, os dois estudam, fazem faculdade, fazem um mestrado, fazem um doutorado, são bons profissionais e tudo mais. Legal, show de bola, os dois estão caminhando juntos, tudo mais. Mas quando surge um problema, não um problema passageiro, um problema grande, eu vou usar aqui o extremo, vou usar o extremo só para ilustrar. A pessoa se depara ali com um câncer terminal. Extremo. Aí tem a pessoa que tem espiritualidade e a pessoa que não tem espiritualidade. A pessoa que não tem espiritualidade, ela vai se basear completamente na ciência. O que os médicos podem fazer. Sim. Mas quando o médico chega e fala assim, olha, infelizmente não tem o que a gente fazer. O caso é crítico, agora é só uma questão de tempo. Como que essa pessoa fica? Desesperado. O que é desesperado? Sem esperança. Está desesperado, sem esperança. Por quê? Porque a vida vai se basear naquilo que está ali. Acabou. A pessoa que tem espiritualidade, o que ela tem? Primeiro que ela tem uma ferramenta que é Deus. Então, não, tá bom, vocês não têm solução, mas eu conheço um Deus que tem solução para isso. Pode fazer isso ou não, mas ele tem poder para fazer. Já cria o quê? Esperança, expectativa de que aquilo vai passar. E se não der certo? Aí você vai para vários exemplos da Bíblia e tudo mais. Não deu certo. Mas Deus estava ali do lado e promete, filho, calma. Ainda, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Então tem uma esperança além. A perspectiva é diferente. Claro que eu levei para o extremo, que é a morte. Mas isso passa por todos os problemas da vida. Então, tô com um problema, a área aqui, né, financeiro. Tá um problema lá, cara, quebrou e tal, o que a gente vai fazer? A pessoa que tem espiritualidade, ela fala assim, calma, cara, eu vou colocar na mão de Deus e vou com calma, vou tranquilo, Deus vai me mostrar a solução. Só isso aumenta a probabilidade dela resolver o problema gigantescamente falando. Porque, cara, o maior problema de um desafio financeiro, por exemplo, é você não estar com a cabeça boa. Exatamente. Ajuda a espiritualidade, então acaba ajudando saúde mental, saúde emocional. Você entendeu? Tipo, ela é uma ferramenta, vamos dizer, tecnicamente falando, ela é uma ferramenta que traz para a pessoa uma tranquilidade, automaticamente ela vai ter mais serenidade, sabedoria e inteligência para resolver outras áreas. E como melhorar a espiritualidade no dia a dia? Dá exemplo aí. Que aí você já, por exemplo, uma pessoa desse jeito já é uma pessoa que tá ali com a espiritualidade em linha, sim, né? Agora quem tá iniciando, como que é? Cara, eu acho que eu posso usar um texto? Pode. Posso usar um texto? Então, eu comentei até com vocês aqui antes, Deuteronômio capítulo 6, eu durante 3 anos eu dei aula. Então, eu fiquei no colégio dando aula pra gurizada, né? Então, o maior desafio ao você dar aula
não é o conhecimento, não é saber a informação, é a pedagogia, é como você passar esse conhecimento. Como pegar a atenção deles. Eu também dei Sim. aula 9 anos e meio, né? Exatamente. 2 minutos de atenção, daqui a pouco eu já... Já era. Então você vê, por exemplo, assim, na faculdade eu lembro, né? Eu fiz administração, né? Depois eu cursava economia e fui fazer teologia. Você tem professores excelentes que têm muito conhecimento. O cara é PhD, o cara fez extensão não sei aonde, fez um pós-doc em outro lugar e tudo mais. Mas quando o cara vai passar o conhecimento, você chega assim desanimado. Você fala assim, pô, eu tava esperando tanto. Entendeu? E o cara não vai. Então tem que ter a pedagogia. Exato. Então eu digo assim que Deus tem uma pedagogia, uma maneira de ensinar que é fantástica. Olha só. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele deu várias orientações, leis sanitárias, leis sociais, leis espirituais, várias coisas. Mas no final, ele passa a pedagogia. Não adianta vocês terem todo esse conhecimento se não tiver como ensinar, que é como eu vou encontrar a espiritualidade. Então ele diz assim, olha, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui já me faz assim, sabe aquele pontinho de exclamação, assim, aquele sinal amarelo, que por que o próprio Deus pede assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus como? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Cara, 3 ênfases, coração, alma e força. Por quê? Primeira coisa para você ter espiritualidade é você entender que isso não vai ser natural. Não vai ser automático. Não vai. Senão Deus não pediria para você, você vai ter que amar de coração, de alma e de força. O que isso aqui está querendo dizer? Você vai ter que se esforçar para conseguir. Não é algo natural. Vou abrir um leve parênteses aqui. Eu tenho 2 filhas. Uma com 15 e uma com 13. Ambas pequenininhas lá, nossa, assim, né, aquele bebê precioso ali, aí de repente ela vai pra escolinha e tal, e aí vem o amiguinho e pega o brinquedo, pega a mamadeira, pega alguma coisa. O que a criança faz? Ela briga, né? Ela briga, ela belisca, ela morde, ela puxa o cabelo. E aí o pai e a mãe olham e falam assim, meu Deus, quem que ensinou essa criança a fazer isso? Eu não ensinei ela a puxar o cabelo, não ensinei ela a morder, não ensinei ela a chorar, a brigar, a ser ciumenta, a ser egoísta. Por quê? Porque a nossa natureza tende a essa sobrevivência, essa luta que a gente vai chamar de natureza pecaminosa, ou seja, você vai tender a fazer, a ir contra as coisas de Deus, a fazer o que é bom. Então, para você poder aprender espiritualidade, você vai ter que lutar contra essa natureza. Então, naturalmente falando, a gente é egoísta. Muito egoísta, todos nós. Você pensa assim, não, aquela é uma pessoa altruísta, boa e tudo mais. Coloca no final das contas para ela decidir, é eu ou é você? Eu me lasco ou você? Ela vai optar sempre por ela, é egoísmo. Então a primeira coisa para ser espiritual é lutar para ser. Você vai ter que desejar isso. Aí começa a pedagogia, vamos lá. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Como? Tu as inculcarás, ou seja, colocar na cuca, colocar na cabeça aos teus filhos. Como? Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Estarás como sinal na tua mão, por frontal entre os olhos e nos umbrais da tua casa. Então, cara, aqui tem um passo a passo. Primeira coisa, ela fala assim, você vai ensinar aos teus filhos assentado em tua casa. O que é isso? Para e pensa no contexto que eles viviam, um contexto agrícola, né? Então, durante o dia eles estão aonde? Trabalhando. Quando eles estão assentados na casa? Quando eles paravam para comer, no momento que a família se reunia. Então ele fala assim, olha, você quer ensinar teus filhos a ter espiritualidade? Então quando vocês estiverem em família, ensinem a amar a Deus. Esse é o momento. Mas daí ele passa para o segundo passo, andando pelo caminho. Ou seja, quando eles estavam nas atividades do dia a dia, vocês vão ter que estar trabalhando espiritualidade, falando sobre Deus, o amor de Deus, essas leis que todos os 5 primeiros livros ali da Bíblia, as leis, esse é o momento que vocês vão estar ensinando. Ao deitar-te, ao levantar-te. Cara, olha a profundidade da pedagogia de Deus lá daqueles dias e para nós hoje. Não sei se já aconteceu com você. Você vai dormir e aí a gente tá falando aqui de série.
Você vai dormir assistindo uma série, um filme. O que acontece nos seus sonhos? Vai lembrar dos últimos minutos, mais ou menos. Ou vai ter conexões, né? Sim. Aquele sonho maluco, né? Tipo, você assistiu um filme de ação, de repente você sonha que você tá numa batalha ou numa luta ou tá fugindo de alguém, alguma coisa. Você fala assim, cara, da onde isso aqui? Que louco. Aí você fala, mas eu dormi assistindo isso. Até pra estudo dizem que isso é bom também. Ex- Estudar um pouco antes de você dormir. Pra Exato. absorver, Cara, e olha isso aqui. Eu tô falando de 1500 anos antes de Cristo. Deus falando assim, ó, vocês querem ensinar os filhos de vocês a ter espiritualidade? Quando vocês forem dormir, falem sobre mim. Isso vai entrar na mente deles. Aí vai pro terceiro ponto. Ao levantar-te. Aqui vem um hábito espiritual. Você começou o teu dia, qual que é a primeira coisa que você faz? Cara, a primeira coisa que você faz no teu dia determina o ritmo do teu dia. Isso aqui é científico. Isso aqui é prático. Qualquer pessoa pode fazer o teste. Começa o dia, pega o celular e vai pro WhatsApp. Se você ler uma mensagem sobre um BO que deu, um problema que deu no trabalho, qualquer coisa, cara, a tua mente ela já joga toda a tua energia, todos os teus pensamentos para aquilo. Você já sai atarefado pensando em como que eu vou resolver aquilo, como é que vai ser o meu dia, o que eu vou ter que fazer durante o dia para resolver aquilo. É automático, o nosso corpo funciona assim. Então Deus fala assim, então quando você for dormir, vai para o lado espiritual. Se acalma, fala sobre mim. Vai começar o dia antes de mais nada, ao levantar-te. Vai praticar a espiritualidade. Aí você vai conseguindo ter uma vida espiritual. Porque você está programando o teu cérebro, as tuas emoções, para ser espiritual. Entendeu? E aí ele termina, né, falando aqui, já estou muito longo aqui nesse assunto, mas ele diz assim, ó, isso sinal por sinal na tua mão e entre os olhos. Aqui é uma linguagem bíblica mesmo falando. A mão, toda a Bíblia sempre está relacionada a trabalho, as coisas que você faz. E frontal entre os olhos, olha que interessante, né, a fronte. Onde é que funciona o nosso raciocínio lógico? É no córtex frontal, pré-frontal. Essa partezinha da frente aqui do nosso cérebro, tudo que é racional na nossa vida passa por aqui. Toda a massa encefálica para trás, ela trabalha meio que fora da racionalidade. Por exemplo, quando você dorme, o córtex pré-frontal ele diminui as atividades e o restante do cérebro vai trabalhar pra caramba. É por isso que você sonha que você tá voando. Racionalmente, você não pode bater a mão ou sair correndo e voar. Mas eu tenho um sonho muito louco que eu saio correndo e eu começo a levantar voo e eu vou fazendo mais força, eu vou mais... Só que se o meu córtex pré-frontal tivesse mais ativo, ele diria assim, cara, pode correr o quanto você quiser, você não vai voar. Entendeu? Então ele fala assim, ó, pra ter espiritualidade, vai ter que estar na fronte. Vai ter que estar... É racional, é decisão, Interessante, né? é poder de escolha. Entendeu? E ele termina dizendo assim, ó, isso vai estar no umbral da tua casa. O que é umbral? É a entrada da casa. Fala assim, ó, se a tua casa não tiver decidida a buscar a espiritualidade, se a tua casa não tiver dedicada para isso, não vai acontecer. Então muitas pessoas falam assim, ah, não, a espiritualidade é algo natural, que tem que vir de dentro de você. Não vai rolar. Não vai rolar. Até porque a gente já nasce, igual ele falou, com a natureza pecaminosa. E assim, ó, é muito frágil. É muito delicado, entendeu? É um sopro. A pessoa que ela não busca a espiritualidade dela é frágil. Ela fala assim, não, mas isso tá dentro de mim e tal. Aí vem um problema, vem uma decepção, vem uma desilusão. Você vê, mas cara, você não ia na igreja, você não era uma pessoa espiritual. Ah, não serve mais pra mim. Por quê? Porque era muito frágil. Entendeu? Não tinha raiz, não tinha base. É algo que precisa ser alimentado, basicamente. É uma decisão, entendeu? É uma decisão. Ele já começa falando, cara, você quer ensinar, você quer aprender sobre Deus, então você vai ter que amar como? De todo o coração, de toda a alma, de toda a força. É decisão. Agora eu vou te ensinar como fazer isso. Você, quando estiver em tua casa, tranquilo, cara, busca espiritualidade. Antes de dormir, busca espiritualidade. Acordou? Busca espiritualidade. Entendeu? Coloque isso como uma meta da tua família. Aí isso diariamente, a rotina, vai trazendo espiritualidade. Então é um processo de uma vida, cara. E olha que interessante, que nem ao deitar-se, olha como Deus, como ele falou, Deus é sábio de uma maneira, porque dependendo da maneira que você vai dormir, que nem a gente falou, assistiu série, mexeu no celular, você dorme agitado e você não consegue descansar.
E aí já cai no pilar do descanso também, porque daí você começa a sonhar, você já entra aquele sono, acho que é o sono reiki, que fala que você já não Isso, que é o consegue. sono. Exatamente. Você. E eu acho assim, ó, fantástico, né? É muito assunto, né, pra gente falar, mas assim, a ciência ela muda. Ela muda ao longo do tempo. Então, nem sempre a ciência, apesar de a ciência ela ser empírica, ou seja, método de teste, e você testa e você encontra a solução à resposta. Mas ela muda. Mas você vê que aquilo que Deus ensinou, cara, séculos, mais de 1000 anos, 2000 anos atrás, hoje a ciência começa a comprovar. Então ele fala, cara, você quer ter uma boa vida, uma vida espiritual? Então antes de dormir, me busque. Aí você vai hoje pra ciência e fala assim, olha, 2 horas antes de você dormir, não mexa no celular. Né? A questão da tela azul. Tira as telas. Né? O teu cérebro ele precisa entrar numa frequência mais baixa, mais tranquilo. O que acontece quando você pega um livro, ou a Bíblia, daí você vai ler lá um salmo, alguma coisa, o teu corpo ele... Tanto que dá sono. Sim. Exato. A pessoa tem problema de insônia, pega um livro e vai ler. Cara, você entendeu? Você começa a ler ali, daqui a pouco você tá baixando e tal. Vai orar. Cara, Mesma coisa. é a mesma coisa. É assim, é uma coisa que eu me culpava, né? E um dia meu pai era um cara que tinha uma relação com Deus assim, muito legal. Ele brigava com Deus, assim, era uma coisa assim, totalmente à parte, assim, mas eu falava assim, pai, pô, tem que orar antes de dormir, mas eu começo a orar e daqui a pouco eu já peguei no sono, dormi, eu nem lembro a oração que eu fiz. Ele me falou assim, filho, eu nunca fiquei bravo contigo de você deitar no meu colo, começar a conversar comigo e pegar no sono. Pelo contrário, você como meu filho eu sempre achei maravilhoso. Ali estamos conversando, de repente você dormia no meu colo. Eu como pai, beleza, tá tranquilo. Então qual que é o problema de você começar a orar e pegar no sono? Você tá falando com teu pai, com Deus. E aí a frequência mental, a cérebro, as atividades, elas diminuem e você dorme tranquilo. Então a ciência hoje vai falar assim, cara, você quer dormir bem? Vai fazer uma meditação, vai ler alguma coisa, diminui. Mano, lá em Deuteronômio ele já tava falando. Antes de Cristo, né? 1500 anos antes, entendeu? E a mesma coisa é o acordar. A mesma coisa. Acorda primeiro o espiritual. Pra quê? Pra você iniciar o dia positivamente, com otimismo. Preparar-se para o dia que você vai ter. Também é falado isso hoje. Exatamente. E eu acho impressionante que, por exemplo, assim, hoje a gente cria técnicas, você vai pegar lá uma pessoa de alta performance, assim, o cara é CEO de uma grande empresa e tudo mais. Aí você vai ver, eu pergunto, vai fazer entrevista com o cara, não, eu faço meditação de manhã, começo o meu dia, mas assim, cara, Deus já tinha falado lá, ainda não. Quando você levantar, me procura. Por quê? Aí você vai entendendo a lógica divina. A pessoa que está mais, a gente estava falando sobre isso, a pessoa que está mais tranquila, mais calma, mais serena, ela tem um poder de decisão muito melhor do que a pessoa que está agitada. É óbvio, ela vai raciocinar melhor, ela vai ponderar. Cara, que decisão que eu devo tomar? Calma. Só que se você começa o teu dia já no 220, acelerado, a probabilidade do teu estresse, do teu cortisol aumentar drasticamente é muito alta. Entendeu? Você já começa o dia, já começa com um problema, você termina o teu dia, tua cabeça, você tá pesado, você tá cansado. Agora aquela pessoa que ela consegue ter serenidade, calma para tomar as decisões, ela sempre toma uma decisão melhor. Porque o cérebro dela pensou, raciocinou, e Deus tá falando, cara, isso começa comigo. Você começou ali com espiritualidade e tudo mais, você vai ter um dia melhor. Você vai raciocinar melhor. Eu vou poder agir melhor em você. Eu vou te dar a sabedoria que vem do alto, que daí é aquela, né, entra na questão espiritual. E você vai ter uma vida melhor. Então, como a Camila falou, o Deus que fez a máquina, ele sabe como ela funciona. É que nem um manual de instruções. Né? Você pega o carro lá. E aí você pega o carro e fala assim, cara, qual óleo eu devo colocar no motor do meu carro para o motor durar mais tempo, para ele ter um rendimento melhor? Vou botar qualquer um. E o engenheiro lá que fez o motor, não é qualquer um. Eu quero que você coloque esse tipo de óleo, porque vai funcionar melhor. Deus é a mesma coisa. Mas eu quero fazer do meu jeito. Ok. Mas não vai funcionar da melhor forma. Eu sei o que é melhor. É a mesma coisa para nós.
Pô, que interessante, hein? Que aula. Olha pra... Não, e faz todo sentido, Já deu sabe? vontade de aplicar algumas coisas. Pra você ter uma- noção, Jonathan, Não, mas- eu fui essa semana num negócio de mente próspera, terça-feira. E a moça que tava fazendo, ela tava falando sobre prosperidade, propriamente dito isso. E a primeira coisa que ela falou sobre o pilar espiritual. Até me surpreendeu, tá? Ela falou muito, assim, do pilar espiritual e ela falou sobre... se você vai fazer uma casa, por exemplo, é o que o Renan acabou de falar. Você vai fazer uma casa, tem um arquiteto e um engenheiro, eles vão te dar o projeto. Você vai olhar, não, é exatamente... Mas aí você olha para aquele projeto, daí você pensa assim, eu acho que esse pilar aqui eu não gostei muito, vou tirar esse pilar fora. Não, acho que a estrutura não é bem assim, acho que dá para colocar menos cimento. E daí você vai mexendo nisso. E o que acontece? A casa vai desandar. É a mesma coisa em relação a Deus. Deus conhece você. Então, ele falou, o teu projeto de vida é isso, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, em relação à alimentação, que nem a gente falou, é bíblico a alimentação saudável. Atividade física, ar puro, confiança em Deus, temperança. São 8 remédios ali. A quantidade de água, tudo escrito na Bíblia. Se você não fizer isso, você pode não fazer. Mas a máquina não vai funcionar perfeitamente. Não, interessante, vocês comentou bastante. Eu tentando ver no dia a dia, né, de pessoas na minha vida e pessoas que eu convivo, empresário e tudo mais. Como faz diferença na tomada de decisão? Se você tá naquele estresse, falou, tô agitado ali, no meio do dia, vou conversar com alguém... Né? Eu sei se eu toco em algum assunto, daí a parte financeira, toco em algum assunto desse jeito, se a pessoa não está no melhor dia, não é um bom momento para tomar decisão. Eu vejo tanto aplicando na minha vida como em pessoas próximas, né? E como essa diferença de, no caso, estando com a espiritualidade em dia, né, você vai ter uma saúde mental mais tranquila, poder de decisão. Uma coisa que às vezes eu aplico no meu, que aí você comentou, eu falei, pô, faz sentido, vou seguir nisso. Eu vejo, se eu tô agitado no meio do dia, tem alguém que eu preciso responder, que eu sei que é uma decisão que vai fazer... Vou precisar pensar bastante, preciso estar no meu melhor momento para responder, eu não respondo a pessoa. Eu deixo ali, porque eu sei que é um assunto que eu preciso estar bem comigo mesmo para voltar, para ter a melhor decisão ali. Então aí vocês comentaram, eu falei, pô, legal, bom saber. É muito legal. Eu acho, assim, se pudesse dar uma dica, né, para quem tá nessa área financeira, quer ter mais êxito nas coisas que faz, eu acho muito legal Provérbios. Aí você pega um cara como Salomão, né, extremamente rico. Você vê o registro histórico da quantidade de ouro, as construções, a fama que ele teve por causa dos seus feitos, né, numa época que não tinha Instagram, não tinha nada, entendeu? E chega lá na Etiópia, a fama do cara, reis vem para conhecer os feitos e tudo mais, porque a gente está falando de um povo, na Bíblia, né? Geralmente está tratando ali do povo judeu, porque é onde caminha a história bíblica, e que é um povo que não tem tantos recursos naturais assim. Lembrando de uma época que a prosperidade está atrelada a recurso natural. Não tem indústria. Entendeu? Não tem o digital, não tem nada disso. É o recurso natural, como eu beneficio ele, a prosperidade está atrelada a isso. A terra de Israel não é uma terra tão próspera assim. Primeiro porque não é tão grande assim. Entendeu? É pequeno. É um território minúsculo. E é um território que tem uma faixa muito boa, que é a faixa sul, próspera para agricultura e tudo mais. Mas depois você já tem áreas que não são tão boas assim. Passou para lá do Jordão, é deserto. Foi para a parte de cima, é arenoso, é pedra, é areia. Então, fazer render aquilo dali era interessante. E aí o cara tem uma vida inteira de prosperidade e ele escreve os conselhos. Então, é interessante você ir atrás desses conselhos, porque vai ter coisa ali que vai chamar atenção. E o capítulo 3, assim, é um capítulo de pérolas, né? Cada verso parece que é um conselho para nós. E ele começa dizendo assim, olha, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então ele já fala assim, presta atenção. E ele diz por quê? Ele diz, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então não é só ter vida, é ter tranquilidade. Então como fazer isso? Primeiro conselho, não te desampare a benignidade, ou seja, a bondade e a fidelidade. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa fiel. Coloca elas no teu pescoço. Ele diz assim, amarra no teu pescoço. É uma linguagem figurada, né? Mas por quê? Escreve no teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Ou seja, as pessoas vão ver que você é uma pessoa boa. Agora ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração,
Não confie no teu próprio entendimento, ou seja, não confie só no que você pensa. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar os teus caminhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme a Deus, se afasta das coisas ruins, se afasta do mal. Isso será saúde para o teu corpo, refrigério, ou seja, calma para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens, entra na questão financeira, com o começo, as primícias, né, o primeiro fruto de toda a tua renda, e se encherá fartamente os teus celeiros e transbordará de vinho os teus lagares, né? Não rejeites a disciplina do Senhor e não despreze a repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai ao filho que ele quer bem. E aí ele começa a falar de sabedoria, achar sabedoria, procura o conhecimento. Então, cara, aqui tem tanta coisa prática na questão espiritual, tem tanta coisa que vai para a área prática da nossa vida, que buscar a espiritualidade é também você melhorar nos outros aspectos da vida. Quando você busca o assim diz o Senhor, ou seja, a palavra de Deus, você vai encontrar conselhos sobre muita coisa. Muita coisa. Casamento, relações sociais, amizade, fidelidade, financeiro, entendeu? Filhos. E aí você pensa, tá, pastor, mas o que isso aí tem a ver com a minha vida financeira? Fica mal na tua casa, com a tua esposa, com a tua namorada, com os teus filhos, e tenta ir bem no teu lado profissional. Cara, bem não fica. 100% não fica. A gente fala que, biblicamente falando, a gente é holístico. O que é holístico? A gente é um todo. Não tem como você desacoplar as coisas. Então pega assim, como que a gente vê isso na prática? Eu tenho diabetes. Eu tenho essa doença, eu tenho diabetes. Se a minha diabetes estiver alterada, o meu humor, o meu estresse fica alterado. O meu físico e o mental, eles estão caminhando juntos. Então o cara que está doente, que ele não está bem fisicamente falando, mentalmente ele já também não começa a ficar legal. A gente é uma coisa só, uma coisa puxa a outra. Psicológico, a gente falava antes, né, em 3 pilares. Hoje o psicológico que está ali junto com o mental, além do social, tem as doenças psicológicas, a ansiedade e tudo mais. Uma pessoa que está ansiosa, com uma crise de ansiedade, ela consegue estar bem na saúde dela, ela consegue estar bem na família dela, ela consegue realizar um bom trabalho? Não. Ou seja, a gente é holístico. Uma coisa influencia a outra. Não tem como desacoplar, não tem como separar. Ah, não, eu vou cuidar da minha saúde mental. Espiritual, não vou me preocupar com isso. A minha saúde física, eu não vou cuidar disso. Não tem como. Vai começar a refletir. Pessoa que não cuida da saúde. Não cuida da saúde. Chega uma hora que ela vai ficar doente. Doente, ela vai conseguir trabalhar legal? Não. Doente, ela vai conseguir cuidar da família dela? Não. Doente, ela vai conseguir ter a tranquilidade, a serenidade e tal, para ter uma vida mental boa? Também não. Então, a gente tem que cuidar de todas as áreas, porque senão as outras começam a enfraquecer também. Talvez não na mesma proporção, mas enfraquece também. Interessante que é exatamente esse o propósito do nosso podcast. Tudo isso que ele falou. Para mostrar que exatamente o comportamento, né? A gente é da área financeira, mas a gente não queria trabalhar finanças porque não tem como trabalhar finanças longe do comportamento. E é igual você falou, não adianta todas as áreas da vida tá uma bagunça e esperar que o financeiro, ok. Sim, tá interligado, né? Aí entra, falando de financeiro, né? O pessoal gasta por impulso, mas porque tem uma coisa equilibrada. Talvez se tivesse com a espiritualidade ali tranquila, tem uma disciplina melhor para conseguir pensar um pouco mais longo prazo. Faz todo sentido. A Bíblia, ela fala assim, ela bate muito na tecla, né, implícito muitas vezes, mas na questão do equilíbrio. Cara, você precisa buscar o equilíbrio. Quando você dá ênfase demais em um lado, você prejudica outros e você não consegue. E às vezes uma pessoa que é equilibrada, ela é muito mais feliz do que a pessoa que tem muito êxito numa área, mas é infeliz em outras. Então, não é à toa que você vê, por exemplo, assim, muitas pessoas famosas com muito dinheiro e vazias, né? Muita fama, e o cara vai lá e comete suicídio. Por quê? Porque a área mental, psicológica dela não estava legal. Né? Não estava boa. Então, ela não equilibrou. Ela
extrapolou numa área, mas não foi equilibrada. Ou outra coisa, uma pessoa que... vamos inverter a balança. A pessoa que é espiritualmente muito boa, ela só vai pro espiritual. Ela espiritualiza tudo, mas ela não trabalha legal, ela não cuida da família. Aí a pessoa, que legal, ela é espiritual e tudo mais, e devendo, endividada e tudo. Também não tá bom. Também não é o ideal. Deus, ele quer que a gente tenha o equilíbrio entre as áreas, entendeu? Mas eu já fico pensando como que a pessoa é espiritual. Porque não cabe na minha cabeça. Como que a pessoa é espiritual e daí, tipo, espiritualiza tudo, mas daí não se preocupa com o físico, com o mental, com a família, com as dívidas. Porque quem é espiritual de fato, eu sei que nós somos, como ele falou, todos somos falhos. E vamos ser falhos até o fim. A gente busca ser melhor a cada dia. Mas quando você vem pra Bíblia e quando fala de equilíbrio, Deus, ele opina em todas essas áreas, o que você deve fazer, né? E a gente vê que na época de Jesus, tinha um povo, né? Os fariseus. Os fariseus cumpriam a lei de trás pra frente, é ou não é? Sim, sabiam cada vírgula, né? Cada vírgula. Mas o que Jesus diz pra eles? Não adianta, vocês são hipócritas, porque vocês seguem a lei, mas o coração de vocês está longe de mim. Tipo, não adianta, vocês não fazem por amor. Eles transformavam tudo em fardo. Eles faziam, mas não faziam com vontade. Então, a gente tem várias áreas que precisam ser trabalhadas. Então, é muito legal esse propósito do podcast, que é mostrar que não adianta você só ir num caminho e esquecer os demais. Vai ficar falho. E até outra coisa que isso é uma coisa que eu já sigo, que eu comento até com pessoas próximas a mim, já falei outros podcasts que participei também, é que até nessas pessoas, vou dar um exemplo, no que é somente espiritual, o outro pilar tá ruim. Naquele que é próspero financeiramente, só que a família tá ruim, relacionamento social tudo ruim. Mesmo assim, eu sou daquele que eu tento absorver o melhor de cada um. Exato. Entende? Então, e até as pessoas que quando chegam em algum momento, que eu só consegui ver o lado ruim da pessoa ali, porque eu não tive oportunidade de ver o que ela é boa, sim, eu absorvo alguma coisa que é algo a não ser feito. Esse é um exemplo a não ser feito pra mim. Esse é o sábio, Você né? aprende por contraste, né? Exatamente. Dizem que o oposto. o sábio aprende vendo o outro errar, né? Então, isso eu tive até dentro de casa, bastante coisa assim, de exemplo a não ser seguido, exemplo a ser seguido. Então, eu pondero assim minha vida hoje em toda pessoa que eu começo a me relacionar, né? Que eu tenho ali a proximidade com ele, eu tento absorver isso. Vejo que a pessoa é referência, né, e absorvo aquilo ali que é bom, não importa se a pessoa vai ser ruim em alguma outra coisa, não, ok. Ele é muito bom nisso, ele é referência pra mim nisso. Boa. Saber ponderar, saber separar. Isso daí é sabedoria, cara. Eu acho que o que é sabedoria é isso, porque assim, ó, você tem hoje muitas pessoas inteligentes, mas que não são sábias. São duas coisas completamente distintas. Exatamente. Então você vê, por exemplo, assim, o cara que é muito inteligente, você fala com a pessoa, você percebe que ela é inteligente. Só que daí você vê, a pessoa nunca teve êxito financeiro, por exemplo. Você fala, cara, o cara tem tanto conhecimento, o cara pega rápido as coisas, mas é que ele não teve equilíbrio. Ele não conseguiu ver que isso deve ser aplicado. Ficou só na cabeça dele. Não conseguiu aplicar. Teoria, né? Aí você vê, por exemplo, assim, uma pessoa que... Isso é muito comum no Brasil, porque a gente é muito social. Então, a pessoa é um paizão, é aquele cara, assim, coraçãozão, todo mundo gosta, é um cara gente fina e tudo mais. Mas o cara nunca conseguiu dar uma vida legal pra família. Não cresceu muito. E aí né? a família sofreu por causa disso. O cara nunca se estabeleceu num lugar, nunca conseguiu ter uma carreira ou empreender, ou qualquer coisa que seja, mas ele não conseguiu dar uma vida legal. A família sofreu. A família pagou um preço. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa não conseguiu ser sábia. A sabedoria é justamente como você absorve tudo que está ao teu redor e consegue colocar em prática. O que é bom, né? O que é bom. Então, é isso que você falou, assim, é praticamente a continuação do texto que eu estava falando para você. Olha o que ele diz. Ele diz assim, olha, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Olha isso. Porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas e tudo o que podes desejar não é comparável a ela, a sabedoria. O alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda a riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas, né, são de paz. É uma árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retêm. Ou seja, que buscam a sabedoria e colocam em prática na vida. Então, a Bíblia, a espiritualidade, ela trabalha isso. A sabedoria.
Cara, você precisa buscar encontrar a sabedoria de todas as formas. Sabedoria não é só conhecimento, não é só conhecimento técnico. É como Exato. eu coloco isso em prática na minha vida. Então a gente está falando sobre espiritualidade, o sábio, eu falo, cara, nunca tinha pensado nisso na minha vida. Nunca tinha pensado como isso pode influenciar a minha vida. Eu vou buscar isso. Eu vou buscar aprender isso daí e vou tentar colocar em prática. Não adianta. Tem gente que conhece a Bíblia de cabo a rabo. Cada palavra, cada... Aí você fala assim, e aí, amigo, como é que é teu dia de manhã? Ah, não, já... Não, mas você não busca Deus no começo da tua manhã? Não busca Deus no final do dia? Não, não, não. Então, o que você leu não fez diferença nenhuma. Não colocou em prática? Exatamente. Não fez diferença nenhuma. A Bíblia, por exemplo, tem uma parte toda que ela fala sobre descanso. Você ter pelo menos um descanso semanal, um dia, né, que você vai parar, ela determina o dia, é assunto para outro momento, mas o cara lê isso e daí você fala, e aí, você para? Você faz o break total? Busca Deus nesse dia e tal? Não. Cara, então você não, infelizmente você não é sábio, porque você descobriu o conhecimento, mas não colocou em prática. Alimentação, a mesma coisa. Alimentação, família. O que a Bíblia fala sobre família? Como gerir a família, como gerir os filhos, como gerir o casamento. A Bíblia ensina. Você coloca em prática? Ah, então você não é sábio. Você tem conhecimento, mas você não é sábio. O sábio é quem coloca em prática. E ele fala, a vida vai ser mais longa e terá dias de paz. Cara, o que é paz? Paz é ausência de problema? Não. Não é ausência de problema. Mas é você estar tranquilo em meio aos problemas. Saber lidar com os problemas. Né? Olha a diferença. Eu até vi, lembrando, né, pegando um gancho aqui, eu vi um vídeo esses dias do Rodrigo Silva, você citou ele aqui, que ele fala com um ateu, que é padrinho dele até. Eu não... Sim, sim. E ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te mostrar onde que nós desempatamos. E daí eu fiquei, né, tipo, me chamou muita atenção. Falou, bom, eu estudei, igual você falou, você também estudou. Eu sou doutor, eu sou PhD, você também é, porque acho que o homem era da ciência. Eu sou casado, sou muito feliz com a Laura, acho que é a Laura, não da Unar. E você também é casado, é muito feliz com a... Aí, e foi falando. Nós vivemos a vida praticamente igual. Sabe aonde que nós vamos desempatar? Quando isso aqui acabar. E daí fez todo sentido, porque eu tô vivendo condizente para uma vida após isso aqui. E você não. Aí a gente desempata, aí faz todo sentido. Né? Eu assisti isso, ele fala assim, né? Ele fala, se o que eu acredito for verdade... Não, ele fala assim primeiro. Se você tiver certo, espiritualidade não existir nada, eu não perdi nada. Eu não perdi nada, porque a gente teve uma vida boa, trabalhou, conquistou, aí eu não perdi nada. Agora, se eu tiver certo, você perdeu tudo. Exatamente. Sim. Então a espiritualidade ela vai nesse caminho porque além das rotinas, além das coisas que a gente tem nessa vida, tem que ter um a mais, porque senão chega uma hora que perde o sentido. E muitas pessoas sofrem por causa disso. Por quê? Vamos pegar uma pessoa que conquistou tudo. Aquela pessoa que chegou no ápice financeiro e tal, tudo mais. Ela vai chegar a uma coisa... Inclusive, existe uma doença, né? Não é uma doença, mas uma constatação psicológica, que é a depressão pós-êxito. Existe depressão pós-êxito. O que é depressão pós-êxito? É quando você tem um desafio, tem uma meta que é muito difícil. Você luta, você vai, você teve que mobilizar, você tem um projeto, alguma coisa assim que, cara, acabou com as suas forças, mas você conseguiu. Você atingiu. Quando passa, você entra em depressão. Porque o teu cérebro ele dá um bug, assim, ele dá uma travada que é tipo assim, e agora? O que vai fazer? E agora? Qual que é o próximo passo? O que vem a seguir? Aí vem a depressão. Porque o cérebro... Acabou a injeção de química na cabeça ali para você raciocinar, para você pensar, para você ter saúde mental para passar pelo problema. Quando ele acabou, a pessoa cai de cama. Eu tenho um exemplo prático disso. A minha avó cuidou do meu avô. Meu avô foi ficando doente anos, assim, tal, problema do coração, depois AVC, né? Todo aquele trabalho, né? E ela bem, firme, pá, ali do lado. O meu avô morreu. Meses depois, ela desenvolveu Parkinson. E aí, ela já tem há muitos anos o Parkinson e tudo mais. E aí, o médico falou, cara, ela desenvolveu porque durante o período de estresse, período de luta, o corpo dela estava mandando tudo para ela ficar bem. Porque ela estava com aquilo, eu preciso ficar bem, eu preciso cuidar, eu preciso estar bem. Quando acabou,
eu não tenho mais que cuidar, aí o corpo falou, agora você tá doente. Entendeu? Nossa, imagina. Então, na vida como um todo, a nossa vida é assim também. A vida é uma luta. A vida é problema. A gente tem que se acostumar com isso. A vida é problema. Só que se no final não tem mais nada pela frente, a vida perde sentido. Ela vai perder o sentido. O que vem depois? E aí você vai encontrar na Bíblia o que é o que vem depois. É até interessante que na imobiliária a gente está estudando, a gente está fazendo um estudo bíblico, né? E já tem um tempo, gente. Terça-feira a gente fez agora. E a maioria, eles querem saber o depois, tá? Eu quero saber o que vai acontecer depois, eu quero depois, né? E hoje eu vejo assim, porque exatamente que é o depois que te dá uma esperança ainda maior. Exato. Porque o mundo aqui, por melhor que a gente viva, Jonathan, na melhor condição possível nesse mundo, ainda igual ele falou, é luta, é problema, é dor, é sofrimento. E não foi esse o plano original. Se você estudar, não foi o plano original de Deus, né? Eu trabalhava uma vez numa indústria, e aí o cara, ele era de família alemã, né? E a gente viajava muito junto. O dono da indústria, eu fazia parte de design de projetos. E aí a gente ia atender os clientes fora em outro estado e tudo mais. Então a gente viajava muito junto. E aí um dia ele pegou e falou assim, cara, o que você acha, por exemplo, assim, do céu e tal, da perspectiva do céu? Falei, cara, sei lá, o que você quer saber? Ele falou assim, não, é porque assim, ó, sempre falam do céu e tal como um lugar tranquilo, paz e tal, que a gente não vai fazer nada, tipo lá, cantando e tal. Ele falou, cara, não serve pra mim. Ele falou assim, não serve pra mim porque... Cara, se não tiver um estressezinho, não tiver um problema pra resolver, eu acho que vai me dar um desespero. O resto... Eu falei, não, mas daí nada a ver. Não é isso. Cara, imagina o seguinte. Com a nossa capacidade mental, intelectual e recursos que a gente tem, olha quanta coisa a gente já conseguiu fazer. A gente tá num lugar que... Vocês trabalham numa área que é construção. Uhum. Olha os prédios, olha a beleza, o design, a tecnologia, a infraestrutura, tudo que existe nesse período de tempo. Olha isso aqui, celular. O que a gente tem de tecnologia, o que a gente tem de negócio desenvolvido aqui. E a gente tem uma mente finita, e a gente tem recursos limitados. E a gente já conseguiu chegar aqui. Agora imagine a possibilidade, né, segundo a Bíblia, de você poder explorar o universo, você poder ter uma vida eterna. Só para começar, só a vida eterna. Já é difícil de entender, né? Viver pra É difícil de sempre. entender, mas imagina o seguinte. Eu tenho 70 anos de expectativa de vida. Então, eu vou conseguir desenvolver uma tecnologia porque eu tenho um tempo limitado. Mesmo que eu pegue um projeto para fazer, eu tenho um tempo para executar ele porque minha vida vai acabar. Uma hora eu vou ficar velho, eu vou perder saúde, eu vou perder intelecto e acabou. Agora, imagine você não ter essa limitação. O que você vai poder desenvolver? Primeira coisa. Segundo é recurso. Hoje tudo que a gente tem depende de recurso. Então você pode fazer assim, eu quero... Vamos para a área da construção. Eu quero construir um prédio que seja mais leve, mais resistente. Tá, você tem dinheiro para isso? Você tem orçamento para isso? Você tem mão de obra para isso? E que tempo você vai executar isso? Se você não tem isso, acabou. O projeto já morreu. Agora imagine recurso ilimitado e tempo de sobra. Ilimitado. O que você vai poder fazer? Aí a gente começou a falar e assim, né, discutir. E ele falou, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, cara, quando a gente pensa em vida eterna, a gente pensa num negócio parado, monótono. Não, imagine tudo que você pode desenvolver se você quebra esse padrão do recurso e do tempo. Só aí, o que você vai poder fazer? Os problemas, eles não serão problemas no sentido negativo. Serão problemas no sentido positivo. Aquilo que você pode desenvolver, aquilo que você pode descobrir, aquilo que você pode encontrar a solução. E você vai ter o tempo para se desenvolver. Então, a Bíblia ela apresenta, né, o futuro não como uma coisa parada, monótona, porque algumas pessoas pensam, para que viver a eternidade? Eu vou viver aqui e acabou, depois é cansaço. Não. Cara, você não ter a limitação do tempo, do recurso, do cansaço, da velhice, do envelhecimento... vai poder se desenvolver horrores, fazer o que você quer, como você gosta, é sensacional. Até pelo próprio universo, né? A Bíblia fala, olha pra você, se você lê os livros ali, fala da vastidão do universo, das galáxias, né? É assunto pra outra hora, mas Sim. Mundos não caídos, então tem muita coisa pra descobrir no próprio universo. E até fala no livro de Jó sobre as redondezas da Terra. Quanto tempo
demorou para que descobrir que a Terra era geóide, por exemplo, né? Achavam que era quadrado e tal, e já falava na Bíblia. Então veja que a Bíblia ela tem um conhecimento, e como ele falou, ele apresenta um mundo diferente pra gente. É claro que também a gente vai ter essa parte boa aí, né? De sem sofrimento, sem dor, sem desigualdade social, sem doença, sem morte, né? Também. Mas existe um além que vai ser ativo. Deus não criou o ser humano para ser um negócio, um robô ali. Parado, né? pelo contrário, né? Até por isso, falando em criar para ser um robô, ele deu o livre-arbítrio. A maioria das pessoas não entende esse livre-arbítrio. Ah, Deus colocou Adão e Eva lá, mas ele botou uma árvore lá que se eles comessem, né, e abriu os olhos dele, que é a árvore... Tá, mas ele deu o livre-arbítrio, porque concorda comigo, se ele cria o ser humano. Não, o ser humano só vai me amar porque não tem outra opção. É, só me amar. A gente tinha que decidir amar ele e permanecer do lado dele. Amor é liberdade, né? A espiritualidade ela traz isso, que amor é liberdade. Se você não tem a possibilidade de não amar, não é amor. Você tem que ter a possibilidade de não amar. Aí é amor, porque é livre. Né? Então, Deus nos criou assim. Então, se ele não cria a possibilidade de dar errado, vamos dizer assim, se ele não cria a possibilidade de o ser humano tomar uma outra decisão, não era amor. Era robô, programado. Vou criar, mas vai fazer o que eu quero. É um robô, né? Usando um termo... Sim. É um robô. Então, quando ele nos cria e nos coloca a possibilidade, mesmo que dê errado, é a liberdade. Agora, aonde que a Bíblia é fantástica? A Bíblia é o livro que vai contar como Deus está em busca do ser humano para reverter essa situação. Para dizer, tá ruim, eu sei que tá ruim, porque vocês tomaram essa decisão, mas eu não abandonei vocês, eu continuo indo atrás e eu tenho um plano para mudar isso. No momento certo, as coisas vão mudar. Então, ele aponta, desde como ele executou esse plano, como ele aponta para o futuro, em que momento que isso acaba, como as coisas vão mudar, quando vão mudar, o que aponta para nós, quando tiver acontecendo isso, tá para mudar, tá, ela tem tudo isso. Então, a Bíblia, ela é a palavra, né, ali como você encontrar isso. Só que aí entra naquilo que a gente estava falando. Muitas pessoas não buscam, não vão atrás, porque criou-se um estigma da religião, que é diferente de espiritualidade, da religião, e a religião acabou gerando preconceito da busca da espiritualidade. Então, quando você fala para alguma pessoa assim, você busca a palavra de Deus, você busca Deus, a pessoa ela não pensa no que a Bíblia diz. Ela nem sabe o que a Bíblia diz. Ela só pensa naquilo que ela viu alguém fazendo errado, a pessoa distorcendo a religião para benefício próprio, para manipular pessoas ou para enriquecimento, entendeu? Próprio. E ela nem sabe o que a palavra de Deus fala, ela só atrelou, porque ela atrelou a religião com a espiritualidade. Acredita também muito no que o outro fala, né? O outro fala é assim, assado. Ok, é mais fácil acreditar do que eu ir buscar na Bíblia, do que eu ler a Bíblia, do que eu entender a Bíblia, né? E esse é o mesmo paradigma que a gente tem desse monte de religião dentro do cristianismo. Sim. Porque as pessoas não leem. É mais fácil eu acreditar numa pessoa do que eu gastar tempo entendendo, compreendendo ou buscando a fundo. Que nem o Renan falou, tipo, pra mim, eu passei muito tempo, assim, sem saber nada. A maior parte da minha vida sem conhecer a Bíblia, né? Era mais fácil eu acreditar, as pessoas apresentavam pra mim, ok. E eu vivia em cima de tradições o tempo inteiro, porque era mais fácil. Aí, a partir do momento que deram o primeiro estudo bíblico, pra mim, pô, tem uma diferença. E eu comecei, Renan, pra você ter noção, na faculdade, tá? Quando eu fui fazer matemática, minha primeira graduação, os meus professores, a maioria é ateu. Sim. E eles apresentam a ciência, nossa, maravilhoso, comecei a crer. Só que alguma coisa, cara, eu não consigo refutar isso que ele tá falando. Eu não tenho conhecimento pra isso. Porque eu só tinha doutrinas. Eu pensei, não, agora tá na hora de eu começar a estudar. Aí eu comecei a estudar, porque no meu coração, Espírito Santo, né? Existia um ser superior, mas eu precisava entender saber, né? Exatamente, até para poder refutar aquilo que era me apresentado. Aí eu comecei a estudar a Bíblia. Né? E quando eu comecei, eu falo que o meu processo de conversão, que é diário também, a gente vai passando por transformação, foi muito complicado para mim. Porque a Bíblia é maravilhosa, tá? Hoje eu falo assim, é maravilhosa. Se você vê as profecias que já se cumpriram, né? Não é um assunto para outra aula. A gente tem muito para falar. Tem bastante, o tempo tá acabando. Mas só para falar aqui, ele une a história das coisas que já aconteceram e que já estava escrito ali, que iam acontecer e já aconteceram. Né? Eu digo assim, olha, para quem nos ouve, né, nos vê, é assim, cara, vai você procurar o que está escrito, entendeu? Vai estudar, vai ver. O meu pai, ele tinha um negócio muito legal, assim, quando eu fui para a igreja e tal, ele falou assim, ó, nunca acredite no que te falaram.
anote. Ele não falou que está escrito em tal lugar, então anote, vai lá, leia você e comprove se aquilo estava escrito ali mesmo ou não. E busque mais temas sobre isso também. Você entendeu? Então, isso daí para mim me gerou a curiosidade, o desejo de saber mais. E aí isso foi se desenvolvendo ao longo dos anos e tudo mais, até que eu decidi. Se eu posso fazer uma faculdade de teologia para entender melhor. Mas para quem tá nos vendo, cara, vai atrás, vai ler. Vai ler. Eu tenho um grupo de estudo da Bíblia com uma galera do surf, navegantes. Então, eu comecei a surfar por causa disso e tal, e aí eu estudo com a galera disso. E ali eu tenho alguns amigos ali e tudo mais que nunca tinham lido a Bíblia. E aí no primeiro dia, quando a gente foi ler, ele falou assim, cara, posso ser sincero? Eu falei, claro, tamo junto. Ele falou assim, eu não acredito. Eu falei, mas você já leu? Ele falou, não, nunca li, é porque eu sempre ouvi e tal. Eu falei assim, então eu posso te fazer um desafio? Ele falou, não, beleza. Eu falei, então primeiro tu vai ler, a gente vai estudar junto e depois você me diz se acredita ou não. Porque como é que você diz que não acredita em algo que você não estudou, que você não conhece? A maior parte das pessoas tá nessa situação. Por exemplo assim, você acredita em Jesus, acredita em Deus? Não. Tá, mas você já estudou? Você já leu? Não, é porque, veja aí como é que tá os pastores, só querem dinheiro, Não, concordo contigo, realmente é isso que passa, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vai lá conhecer, vai entender. Então, na questão espiritual do pilar, mais que dinheiro e tudo mais, a espiritualidade é justamente isso. É eu diariamente buscar o conhecimento, a sabedoria, o que a Bíblia me diz sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre a salvação, sobre família, sobre o que for. Como eu busco ali e como eu vou colocar em prática. Aí sim você vai ter uma experiência diária, vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre o assunto e isso vai trazer frutos e diferença na tua vida. Vai gerar lá a esperança, a confiança para enfrentar os problemas, uma perspectiva de vida e de futuro diferente, mas vai ser por meio da palavra. Para quem nos vê, para quem nos assiste, não é o que o pastor Renan está falando, não é o que a Camila está falando. Busque, leia, estude e deixa isso fazer diferença na tua vida. Perfeito, muito bom. Queria até trazer um assunto a mais aqui, só que não vai dar tempo, o nosso tempo já deu. Eu acho que fica para um próximo episódio, justamente falar de finanças com base na Bíblia. Boa. Eu acho que daí focar um podcast. Show. Queria falar uns 15, 20 minutos aqui, mas não vai dar, o tempo já estourou. Eu acho que um próximo sobre somente o assunto, Show. Eu acho que faz sentido. A Bíblia fala muito, cara. Eu acho assim fantástico. Ela fala sobre empréstimo. Olha que legal. Ela fala legal. sobre compra e venda de terrenos, impressionante. Fala sobre isso. Fala sobre ser fiador, sobre você organizar as tuas então quem sabe finanças. o próximo pilar espiritual aí nós abordamos sobre finanças. Multiplicar os bens também. Tudo isso é falar planejamento, que é o essencial. Então, vejam, como o Jonathan falou, nosso tempo está acabando, mas eu queria também finalizar aqui, falando, né, junto com o Renan, as pessoas elas têm muito preconceito com a espiritualidade hoje, exatamente pela questão da religião e da espiritualidade. E porque os cristãos, que deveriam ser imitadores de Cristo, porque a palavra cristão significa isso, pecam e erram. E daí eles falam assim, não adianta. Aí eles associam Jesus, Deus e o Espírito com o cristão que está agindo errado. O que a gente tem que entender, até pra gente finalizar, Renan, é que, eu gostaria que você falasse, é que o ser humano é falho. Sim. E por mais que seja o pastor do pastor ou o melhor pastor, ele vai tentar fazer o que é correto, ele vai tentar ser melhor a cada dia, mas isso não impede dele errar, dele fraquejar, né? E deixa, até já aproveitando, já deixa a mensagem final aí pra nós encerrar. Responde a Camila e já deixa mensagem final. Então nisso que a Camila falou ali, eu vou usar um exemplo do mundo financeiro, certo? Na teoria, quem mais entende de dinheiro? São os bancos. Na teoria. Sim. Eles foram criados para isso. Sim. Mas banco, nem por isso o banco deixa de quebrar? Não. De ter prejuízo? Não. Não. Então, na teoria, quando você olha para os religiosos, para os cristãos, para os pastores, é que eles deveriam entender mais sobre Bíblia e sobre espiritualidade. Sim. Nem por isso eles deixam de ser pecadores. Sim. De errarem e tudo mais. Então, você quer encontrar espiritualidade, você quer saber mais sobre o assunto, é igual finanças. Você pode olhar lá para o cara especialista em ações, certo? E o cara fazer um vídeo legal, tudo mais. Se você não for estudar,
Se você não entender a dinâmica de uma bolsa de valores, se você não for entender como funciona um tesouro direto, como uma aplicação baseada na Selic, por aí vai. Se você não tiver o conhecimento, se você não tiver conteúdo, cara, esquece. Aí aquele cara lá quebra e fala, mas eu acreditei no cara, o cara falou que era bom e aí agora quebrou. Entendeu? A Bíblia, a espiritualidade é a mesma coisa. Você está baseado no que o cara fala, no que você vê no podcast, no culto, na live, no seja o que for. Se você não buscar o conteúdo, o conhecimento, vai acontecer a mesma coisa. Quando aquele cara falhar, quando der um escândalo espiritual, pastor, tem um escândalo. Aquele cara quebrou. Você tem que ter o teu conhecimento. Você tem que ter a tua busca. E aí vou finalizar com algo que Jesus Cristo falou lá no livro de João. Ele diz assim, santifica-os, ou seja, melhora, separa, santificar é isso, na verdade. Aí ele diz, a tua palavra de Deus é a verdade. Então você quer melhorar, ser santificado espiritualmente, estar diferente, vai ter que ser por meio da palavra. Porque ela é a verdade. É ela que vai te trazer esse conhecimento. Todo o resto é igual confiar no especialista, mas você mesmo não buscar o conhecimento. Vai ser raso, vai ser superficial. Você não vai ter profundidade. Espiritualidade é a mesma coisa. Maravilha, Renan. Muito obrigado. Se você gostou do podcast, compartilha. Pode deixar no comentário qual assunto gostaria de trazer para o próximo episódio, dentro dos 3 pilares, né? O espiritual, o mental e o físico. E nos vemos no próximo. Um abraço. Até mais. Até mais, gente.